Des produits de la marque Carrefour, des petits prix avec de grands principes. Então, tira a mão, tira a mão. On a un modèle social qui est un modèle social solide. Et je suis contente de cette solidité de ce modèle social. Viol, humiliation, harcèlement, violences physiques dont certaines ont entraîné la mort d'un homme. Au Brésil, la triste liste des exactions racistes du géant français de la grande distribution Carrefour n'en finit pas de s'allonger. Então a gente tem que dizer para a direção do Carrefour, se eles quiserem fazer isso no seu país de origem, que faça. Mas nesse país aqui, a gente não vai admitir o racismo, sabe, que essa gente tenta impor ao Brasil. Pourtant, le groupe n'a pas l'air de s'en émouvoir et ne semble pas inquiété. Alors, que s'est-il vraiment passé toutes ces dernières années dans les magasins de Carrefour au Brésil? Comment la société brésilienne réagit-elle face aux violences racistes perpétrées par le groupe français? De quoi ces violences sont-elles le reflet? Quelle est la réponse de l'entreprise face à ces événements tragiques? Réponse tout de suite, c'est une enquête exclusive de Blast. En France, difficile de passer à côté d'un des 3440 magasins du groupe Carrefour. Oui. Avec un chiffre d'affaires de 78,6 milliards d'euros en 2020 et 13 000 magasins dans le monde, l'entreprise d'Alexandre Bompard est une véritable success story à la française. Pour ce super patron, passé auparavant par Canal+ et la Fnac, conjoint de la secrétaire d'État chargée de l'enfance Charlotte Cobel et proche d'Emmanuel Macron, le Brésil est ultra stratégique. L'immense pays est le deuxième plus grand marché du groupe Carrefour et serait en passe d'être à égalité avec le marché français. En 2021, Carrefour, déjà bien présent au Brésil, annonçait racheter Grupo Big, un autre géant de la grande distribution brésilienne, affirmant ainsi sa place de numéro 1. La relation entre le groupe français et le Brésil semble idyllique. Pourtant, le tableau est entaché par des agressions à caractère raciste à répétition au sein des magasins du groupe sur tout le territoire brésilien. L'une d'elles, survenue le 19 novembre 2020, s'est tragiquement conclue par la mort d'un homme noir, Jean Alberto Silveira Freitas. Ana Paula Di Araújo est journaliste indépendante au Brésil. Avec Blast, elle revient sur les événements violents survenus au sein du groupe Carrefour qui ont secoué le Brésil et donne la parole à plusieurs victimes. Na sexta-feira da Paixão desse ano, no dia 7 de abril, a professora de teatro Isabel Oliveira relatou ter sido perseguida por um segurança dentro de uma unidade do Carrefour que fica em Curitiba, no sul do Brasil. Nós nos encontramos com ela para que ela relatasse com as próprias palavras o que aconteceu nesse dia. Eu notei que tinha segurança me olhando, mas eu falei, ok, né? Não tinha como esconder uma garrafa de 1 litro de suco de uva na bolsa, mas ok. Subi, desci, ele olhava para mim, olhava para ele desviava o olhar. Aí eu peguei e falei, não vou ficar com esse desconforto só comigo. Vou devolver para ele. E aí eu peguei, fui até ele e falei, olha, eu gostaria de saber se eu estou oferecendo algum risco para essa loja. Porque desde o momento em que eu entrei na loja, você está andando atrás de mim? Aí ele falou, não, eu tô cuidando só do meu setor, eu não tô atrás da senhora. Eu falei, não, ou você cuida da loja inteira, ou você está cuidando de mim. Porque desde a primeira gôndola você está me observando. E eu tenho o direito de não caminhar sendo acompanhada por insegurança o tempo todo que eu estou nessa loja. Eu falei, isso eu vou chamar a polícia. Eu sou uma mulher negra. Eu estou sendo vítima de racismo dentro dessa loja. E eu exijo que você me mande uma viatura. Porque eu pago meus impostos e eu tenho direito de alguma segurança, de alguma defesa pública, não é possível. Aí ela falou, olha, ele te abordou, ele fez alguma abordagem violenta com você? Alguém na loja se recusou a te atender? Ele falou alguma coisa? Aí eu entendi que não havia a menor intenção de entender o que eu estava dizendo. Eu vim para casa e chorei muito, chorei. O Carrefour tem um histórico de violência contra pessoas pretas dentro dos seus estabelecimentos. E eu estava muito nervosa, assim, eu estava destruída. Acho que uns 20 dias sem conseguir ir ao mercado. Pessoas, sei lá, eu fiquei com muito medo de ser agredida dentro do mercado. Como Isabel não teve respaldo das autoridades, ela decidiu fazer um protesto com aquilo que ela chama de corpo artístico político. Se o corpo é alvo da agressão,
É com o corpo que Isabel reagiu. Ela foi até a loja que ela tinha sofrido racismo, tirou a roupa e escreveu no próprio corpo: "Sou uma ameaça?" Agora que eu tô nua, bem. Porque quando eu vim vestida, eu tava com segurança atrás de mim. Aí eu voltei, agora nua, pra garantir que eu vou levar a latinha de leite pra minha bebê e não tô roubando nada. O Carrefour Brasil emitiu uma nota afirmando que, abre aspas, não identificou indícios de abordagem indevida durante uma apuração interna da denúncia. Fecha aspas. A professora registrou o boletim de ocorrência e a polícia ainda está apurando a situação. Exatamente no mesmo dia, o cantor Vinícius de Paula enfrentaria uma situação parecida em outra unidade do Carrefour, quando uma funcionária se recusou a atender ele. O ocorrido foi em Alphaville, que é um bairro nobre da região metropolitana de São Paulo. Vinícius recebeu o bleche na sua casa, que também fica em Alphaville, para contar o que aconteceu. O caixa preferencial estava livre. Tinha uma pessoa lá que já estava ensacolando as coisas dela já, e a atendente do caixa olhou para mim e falou: "Olha, eu não posso te atender, você tem que procurar outra fila." Aí eu falei: "Mas não tem ninguém aqui, moça, tipo, só tem eu." E não tinha ninguém atrás de mim também. Aí ela falou assim: "Não, eu não posso te atender, eu não posso te atender, você precisa sair daqui e ir para outro caixa." Aí a mulher que estava ali no caixa colocando as coisas na sacola ainda olhou e falou assim: "Então essa placa não faz sentido. Porque estava escrito que na ausência de pessoas nessas condições você pode usar e tal." Ela olhou pra minha cara assim, ela falou: "Eu não vou te atender." Na hora, isso foi um choque, porque eu entendi o que aconteceu. Eu senti a arrogância na palavra dela olhando pra minha cara. Eu era a única pessoa preta ali dentro daquele mercado. Daí, o cara que tava, esse rapaz branco que tava no caixa ao lado desse preferencial, ele olhou, falou assim: "Eu vi isso mesmo, e aí eu vou falar que isso aí é papo de racismo, viu, moço, que você tá fazendo?" Ela fingiu que não era com ela, porque ela tava atendendo uma moça branca que tava passando, aparentemente não era preferencial. Fui lá, eu falei: "Moça, por que você não quis me atender? Você tá atendendo essa senhora?" Aí ela fingiu que não era com ela, eu olhei e falei: "Moça, eu tô falando com você, por que você não quis me atender?" E aí ela falou assim: "Eu não vou te atender, moço." E olhou pra minha cara e falei: "Não, tudo bem." Aí eu saí, fui até a área da gerência, chamaram ela, aí ela veio. Essa moça começou a chorar: "Eu não te atendi porque tinha uma senhora atrás de você." E ela começou a chorar, e aí todo mundo abraçou ela ali na hora. Eu fiquei parado. Eu falei: "Não, moça, não tinha nenhuma senhora atrás de mim." Eu falei: "Gente, não é possível, se vocês puxarem nas câmeras, vocês vão ver que não tem ninguém, eu não tô ficando louco." E óbvio que se tivesse uma senhora ali, eu cederia o meu lugar. Eu só fui comprar um vinho. Eu não tava maltratando ninguém, desrespeitando ninguém. Muito pelo contrário, né? Tava dando dinheiro pra empresa. Então, tudo que eu queria era ser atendido. E ali, naquele momento, a rispidez da resposta da mulher, a grosseria dela ao falar comigo, dizer, olhando nos meus olhos, assim, que ela não ia me atender, você sente nas palavras, na atitude, né? Então, assim, o que aconteceu comigo, eu não vou deixar passar. Eu não posso deixar passar. De forma nenhuma. Porque existem pessoas que morrem dentro do supermercado dessa rede. O Carrefour precisa fazer alguma coisa, porque ele é a maior rede de supermercado do Brasil. E não é brasileiro, entendeu? O cantor está processando o Carrefour por racismo. Nesse vídeo que vocês vão ver, ele está do lado do seu advogado e da sua esposa, que é a bicampeã olímpica de vôlei, Fabiana Claudino. Esses casos ganharam tanta repercussão que até o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou duramente a postura do Carrefour. Então a gente tem que dizer para a direção do Carrefour, se eles quiserem fazer isso no seu país de origem, que faça. Mas nesse país aqui, a gente não vai admitir o racismo, sabe, que essa gente tenta impor ao Brasil. Esses eventos recentes não são o primeiro caso de racismo dentro do Carrefour no Brasil. A rede tem um longo histórico de violação de direitos humanos e até de mortes. Vamos voltar no tempo. O primeiro caso que ganhou a mídia foi em 2009, quando funcionários do Carrefour espancaram um homem negro chamado Januário Alves de Santana. A alegação do Carrefour foi de que ele estava furtando um carro. Tá roubando o carro aqui, rapaz? Aí, foi, bateu. Eu digo, pelo amor de Deus, o carro é meu. Não tenho nenhuma passagem pela polícia. Aí você tem cara que tem alguma passagemzinha. Fala pra nós, no mínimo umas 3 passagens
Você tem. Sua cara não nega, nego. Detalhe, o carro era do próprio Januário. Os seguranças fraturaram a face de Januário, que também perdeu um dente e teve que fazer uma cirurgia. O Carrefour foi condenado a pagar uma indenização para o Januário, mas o valor não foi divulgado. Já os 5 vigias que o agrediram foram indiciados por tortura e demitidos. Em algum lugar entre 2017 e 2018, uma mulher negra, lésbica, pobre e dependente química foi espancada e estuprada com um pedaço de pau por seguranças do Carrefour por supostamente ter furtado alimentos em uma loja no Rio de Janeiro. Esse caso foi divulgado só em 2020 pela juíza Cristina Cordeiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em resposta para o jornal Folha de São Paulo, o Carrefour afirmou não ter encontrado informações sobre o caso. Não há notícias de nenhum funcionário responsabilizado pelo caso. No dia 20 de outubro de 2018, Luiz Carlos Gomes, que é um homem negro e deficiente físico, foi espancado no banheiro do Carrefour em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. A acusação: abriu uma cerveja dentro do estabelecimento. O começo da agressão foi flagrado por câmeras de segurança, o que foi repercutido por vários veículos de imprensa na época. E aqui a gente avisa, as imagens são violentas. Apesar da violência mostrada no vídeo, o Carrefour tratou a acusação como, abre aspas, exagerada e disse que, abre aspas, não houve agressão como alega o autor, fecha aspas. No dia 14 de agosto de 2020, na cidade de Recife, o funcionário terceirizado Moisés Santos teve um mal súbito e morreu dentro do supermercado. Para não fechar a loja, o Carrefour escondeu o cadáver atrás de alguns guarda-sóis abertos, tapumes e caixas de papelão e engradados de cerveja. A loja seguiu funcionando normalmente. Domingo 22 de novembro. Um fim de semana marcado por protestos em reação a um assassinato brutal. Na véspera do Dia da Consciência Negra, João Alberto Freitas, um cidadão negro, foi morto por 2 seguranças brancos num supermercado da rede Carrefour em Porto Alegre. Em 19 de novembro de 2020, aconteceu até hoje o caso que teve maior repercussão. Na véspera do dia que o Brasil comemora o Dia da Consciência Negra, 2 seguranças brancos espancaram até a morte João Alberto Silveira Freitas, um homem negro. A acusação: discutir e gritar com uma funcionária em uma unidade em Porto Alegre, que fica no sul do Brasil. A agressão foi filmada por câmeras de segurança e divulgada por muitos veículos de imprensa e nas redes sociais. Mais uma vez, a gente alerta que as imagens são violentas. Segundo a autópsia, Beto foi morto por asfixia. 6 pessoas se tornaram réus e foram para a júri. Os seguranças Magno Braz Borges e Giovanni Gaspar Silva, os funcionários do Carrefour Adriana Alves Dutra, Cleiton Silva Santos e Rafael Rezende e o funcionário da empresa de segurança Paulo Francisco da Silva. Eles são acusados de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. A família de João Alberto recebeu uma indenização de 5,2 milhões de reais. O Carrefour também aceitou pagar 115 milhões de reais em ações de reparação à sociedade para evitar a abertura de ações judiciais contra a empresa. O caso João Alberto foi o estopim para protestos em várias cidades e para dar notoriedade aos vários casos de racismo e violações de direitos humanos praticados pelo Carrefour no Brasil. Après l'arrestation des 2 vigiles accusés d'avoir tabassé à mort leurs victimes, la justice a donc décidé de poursuivre une responsable du supermarché présente sur le lieu de l'agression. Elle aurait menti lors de son premier interrogatoire. Dans la tourmente, Carrefour a présenté ses excuses. A morte de João Alberto não pode passar em vão. É por isso que assumimos hoje compromisso de ajudar a combater o racismo estrutural. No dia 5 de maio, um mês depois das agressões a Isabel e Vinícius, viralizou um vídeo de um casal negro sendo agredido do lado de fora de uma unidade do Big, que pertence ao Carrefour. Eles foram acusados de furtar sacos de leite em pó. No vídeo, a mulher disse que fez isso porque estava, abre aspas, precisando. Não bagunçando a desgraça aqui, né? Essa desgraça mais não, você sabe que tem polícia, não sabe? Não sabe? Sei de onde. Então, tira a mão, sua desgraça, vá. O nome de sua mãe. Eu tô falando com você, o nome de sua mãe. O
Carrefour demitiu a equipe de segurança da unidade na qual o casal foi agredido, mas afirmou que o agressor que aparece no vídeo não trabalha para a rede. O Blast conversou com Thales Vieira, que é o coordenador executivo do Observatório da Branquitude. Os próprios membros do observatório definem branquitude como, abre aspas, o lugar de privilégios raciais, simbólicos e materiais que se construiu historicamente como o mais elevado da hierarquia racial. O Brasil é um país extremamente racista. É um país hostil com a população negra. Então, o que eu estou falando é que é um país hostil com a maioria da sua população. Uma vez que o Carrefour está no Brasil, ele acaba não só fazendo parte, mas também se aproveitando daquilo que alguns pesquisadores chamam de racismo institucional. O que a gente está chamando de racismo institucional é essa característica sistêmica do racismo no Brasil, que é a forma como ele é absorvido pelas instituições e como essas instituições vão regendo a vida. O racismo ele é uma locomotiva das ações sociais, feito pelas instituições, mas que chega nas relações interpessoais, nas micro-relações interpessoais. Então, um segurança de mercado, que provavelmente ele é terceirizado, ele sabe que o patrão dele, seja ele o patrão da empresa terceirizada, ou seja ele quem contrata a empresa terceirizada, tem a expectativa de que ele siga pessoas negras ali no mercado. Eu tenho certeza absoluta que ninguém dessa empresa terceirizada ou do próprio Carrefour chegou para ele e falou assim, olha, toda vez que entrar uma pessoa negra aqui nesse mercado, você tem que seguir. Então, a expectativa sobre aquele segurança é essa. Pode ser um segurança negro, inclusive. No geral, essa figura, né, do segurança, do fiscal de prevenção, ou seja, como quem for chamar, é uma empresa terceirizada, é uma pessoa mal remunerada, no geral, uma pessoa negra, que é o mesmo perfil, esse perfil da pessoa suspeita, desse elemento suspeito, é o perfil de quem mais morre no Brasil também. Hoje, o Carrefour é a maior rede de supermercados atuando no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Supermercados. Mas a que custo? Quem responde essa e outras questões é Júlio César Santos, que é diretor de comunicação do Instituto Luiz Gama. Júlio também é advogado, professor e doutor em Direito Político. O Carrefour aqui ele chega como uma empresa francesa que vai explorar a força da mão de obra de uma forma muito prejudicada, dentro de um cenário em que o mercado de trabalho tem uma dificuldade de ocupação e a qualidade do emprego ela vai sendo deteriorada gradativamente. Tanto é que na semana passada o Carrefour ele foi autuado pelo Ministério Público do Trabalho por prática antissindical, tendo uma multa de mais de R$500 mil por impossibilitar os seus trabalhadores de fazerem manifestação. Ou seja, essas práticas discriminatórias sempre aconteceram internamente com seus trabalhadores e agora também, né, de forma muito mais visível, contra aqueles e aquelas que adentram as suas lojas e são vistos como possíveis criminosos. O Instituto Luiz Gama, que o Júlio César está representando, estudou questões trabalhistas e de diversidade dentro do Carrefour. Essas foram algumas das descobertas. Que quando acontece o crime contra João Alberto, o CEO, né, do Brasil, do Grupo Carrefour, disse que não tinha noção nenhuma do que se tratava a diversidade racial no Brasil e também dentro da sua instituição. Depois, observando de forma mais profunda, nós fomos conseguindo identificar que muitos desses trabalhadores eram terceirizados, principalmente os trabalhadores da segurança e da limpeza. Muitas das vezes eles não tinham treinamento voltado à diversidade. Em um país em que a discriminação racial ela integra o conjunto da mentalidade dos seres humanos e que as empresas de segurança muitas das vezes treinam os seus funcionários para identificar o corpo negro como sendo o corpo do inimigo, isso é um perigo constante. Outro ponto também importante é a necessidade da mudança de postura do Banco Carrefour na forma que ele se posiciona frente à sociedade brasileira. Porque sinaliza um simbolismo de uma linguagem silenciosa, de uma cultura de violência, de uma cultura de opressão da rede contra a população brasileira, principalmente contra grupos
que sofrem estigmas de racialização. O Grupo Carrefour encontrou no Brasil a sinergia perfeita com a cultura autoritária brasileira, tendo permissão para violentar tanto fisicamente quanto ideologicamente o trabalhador brasileiro. O Blash procurou o braço brasileiro do Carrefour 2 vezes. A primeira depois das agressões a Isabel e Vinícius, em abril. A segunda vez foi em maio, depois do casal ter sido agredido no estacionamento do Carrefour. Na primeira vez, a assessoria de imprensa se limitou a enviar um release padrão, que diz que o Atacadão, que faz parte do Grupo Carrefour, abre aspas, encerra a circulação de fiscais de prevenção em lojas. Fiscais de prevenção é como a empresa chama os funcionários que circulam na loja para prevenir roubos. Antes, eles circulavam pela loja e agora vão ficar em pontos fixos, segundo a assessoria de imprensa. Na segunda vez, a assessoria de imprensa enviou um comunicado listando algumas das ações que o grupo estaria tomando para combater o racismo no Carrefour, como o programa de aceleração de carreira para colaboradores e colaboradoras negras. E o Carrefour não tem assumido esse compromisso, né, de um antirracismo ativo. Embora tenha feito ações, criou um comitê, criou coisas, mas que a prática é o critério da verdade, né? Então, assim, a prática está se mostrando que são ações completamente insuficientes. Sobre o caso do casal espancado no estacionamento, a empresa disse que, abre aspas, em um vídeo que mostra o fato, é possível identificar que o agressor tem uma tatuagem na mão. No avanço das nossas investigações internas, apuramos que nenhum profissional direto ou indireto que atua na unidade tem essa tatuagem. Mesmo assim, não podemos aceitar que um crime como esse tenha ocorrido em nossas dependências. Fecha aspas. Pour Hicham Benaïssa, sociologue, chercheur au CNRS et spécialiste des questions de discrimination et de laïcité au sein des entreprises et organisations, les efforts mis en avant par le groupe Carrefour ne relèvent que de la communication, sans régler le fond du problème. La plupart des actions diversité, et surtout lorsque certaines rarement agissent sur la question du racisme, sont en fait plutôt des actions de communication. Hein. C'est toujours bien de dire qu'on a formé, je ne sais pas moi, la moitié de son personnel aux questions de diversité et de discrimination, on le met en avant, etc. Parce que déjà, c'est toujours bien de se dire ouvert, c'est bien pour les photos, mais aussi pour la raison fondamentale, c'est que c'est des parts de marché en plus. Hein. Carrefour au Brésil, c'est des parts de marché en plus. Donc il faut absolument qu'elle dise qu'elle est pro-diversité. A união do Grupo Carrefour Brasil e do Grupo BIG é também uma oportunidade de compartilhar experiências, ampliar nossa diversidade e expandir horizontes. Si la filiale brésilienne de Carrefour a botté en touche, éludant les sujets et nous laissant sur notre faim, elle a au moins pris la peine de formuler quelques éléments de réponse. Du côté du siège du groupe en France, en revanche, c'est silence radio. En 2020, le siège français avait balayé le sujet d'un revers de la main, expliquant à la BBC que ces événements tragiques n'étaient que des cas isolés. Chamar esses casos de casos isolados é achincalhar com todo o pensamento social brasileiro, com tudo que a sociologia, a filosofia, a história já produziu no Brasil sobre esses temas, né? Fazendo ainda uma reflexão mais prática, a recorrência deles já seria suficiente para falar que eles não são casos isolados. A gente poderia agora fazer um grupo focal aqui com 4, 5, 6, 10, 20 pessoas negras. Todas elas falariam pelo menos um caso de racisme dentro de estabelecimentos comerciais, dentro de supermercados. Au cours des dernières semaines, Blast a tenté à plusieurs reprises et par plusieurs moyens d'obtenir une réaction de la direction du groupe, sans aucun résultat. Faire l'autruche sur ces questions-là, c'est quelque chose d'habituel. Et qui est profondément ancré au sein des entreprises françaises sur la question du racisme. Mais encore une fois, c'est profondément ancré dans les grandes entreprises françaises parce que c'est profondément aussi ancré dans la société dans son ensemble. Vous voyez bien que tous les enjeux de lutte politique, scientifique autour du concept de race, enfin je veux dire, il n'y a qu'en France où on s'écharpe quant à savoir s'il y a si le racisme est structurel ou ne l'est pas, etc. Que la race existe ou elle n'existe pas, ce type de choses. Bon, ça c'est une spécificité française et qui se répercute évidemment sur les cultures d'entreprise. Pour le chercheur, cette spécificité française trouve aussi son reflet dans la manière dont les entreprises abordent les questions de discrimination raciale. Les entreprises françaises sont venues très tardivement
aux questions de discrimination, et notamment aux questions de discrimination raciale. C'est pas venu de leur fait. C'est vraiment à la fin des années 90, sous les effets de rapports de plus en plus accablants, et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on va voir émerger des dispositifs qui visent en gros à favoriser la lutte contre les discriminations, promouvoir la diversité en entreprise. En 2008, on a vu cette fois à l'initiative de l'État l'émergence, enfin la création d'un label, le label diversité, et que toutes les entreprises ont obtenu. Il faut savoir que Carrefour, aujourd'hui, est labellisé diversité. Et donc, on obligeait à mettre en place des actions de leur choix en fonction de la diversité, d'un des critères de ces gens issus de la diversité. Alors là où c'est intéressant, et ce qui distingue véritablement les entreprises françaises dans ce domaine, c'est que très rares des entreprises françaises ont communiqué sur la question du racisme. Alors même que la question du racisme a été au fondement de tous les rapports en faveur de la lutte contre les discriminations. Le sociologue le rappelle, pour une entreprise comme Carrefour, l'ouverture aux minorités et la lutte contre les discriminations, ça fait bon genre, mais ça ne doit pas venir freiner le but ultime de la compagnie, le profit. Ces valeurs d'ouverture, en fait, dans la réalité concrète, et ça, moi, je l'ai vu aussi en tant que consultant, s'opposent en interne à d'autres valeurs, ce qui sont les valeurs de la hiérarchie, de la compétitivité qu'une entreprise doit avoir. Dans un monde idéal, il faudrait mettre en place une véritable lutte structurelle contre toutes les formes de discrimination. Voilà. Mais je dis que cette lutte, si elle est structurelle, si elle est réelle, efficiente, etc., concrète, elle se confrontera nécessairement à des privilèges. Et c'est vrai surtout en France, tout particulièrement, qui est un ancien pays de rois et de nobles. Il y a des réseaux, des grandes écoles qui typiquement qui maintient des pouvoirs au sein des entreprises, qui rend impossible pour certains profils d'y avoir accès, évidemment. Plus on s'approche des intérêts de pouvoir, plus la question de la lutte contre les discriminations devient en réalité une chimère. Pour Carrefour, tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, et Alexandre Bompard ne veut pas que la mort et les traumatismes vécus par certains de ses clients entachent la croissance sans fin de son entreprise. Il vient d'ailleurs d'annoncer l'installation de Carrefour en Israël, le rachat des enseignes Cora et Match, et l'importation en France de ses magasins bon marché brésiliens, Atacadão. Le Brésil est plus que jamais au cœur du groupe, lancé Alexandre Bompard, après l'acquisition du groupe Obig annoncée en avril 2021. Les Brésiliens, en revanche, sont les grands oubliés. Carrefour a été perçu comme une entreprise issue d'un pays anciennement colonisateur qui continue, par des voies nouvelles, a perpetuer son système de dominação. Traz grande constrangimento, não só para a marca Carrefour, traz constrangimento para o governo francês e traz constrangimento também para o governo brasileiro. A sociedade civil negra, o movimento negro, as pessoas negras influentes fizeram esforço muito grande para que isso não caísse em esquecimento, o que é louvável. Mas agora, o chamamento que tem que ser feito é para que as pessoas brancas façam o mesmo. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Le travail de Blast et de ses journalistes n'est possible que grâce à vos dons. Nous comptons sur vous pour pouvoir continuer à travailler en toute indépendance. Pour nous soutenir, rendez-vous sur blast-info.fr. Merci beaucoup et à bientôt.